sabe o que são crenças limitantes? Não sei. Fica nesse vídeo porque eu quero te explicar o que são crenças limitantes e como elas te impedem de progredir. Além do mais, eu vou te passar uma dica super especial para vencer essas crenças limitantes. Fala, destravados! Rafael Stefano aqui, sou professor de oratória. E a primeira coisa que eu quero te dizer é: se inscreva no nosso canal, o canal Fala Sem Trava aqui no YouTube. Nós também estamos presentes no Instagram e no TikTok, trazendo muitas dicas, trazendo muito conteúdo de qualidade para fazer de você o comunicador que você tanto sonhou. Então, a gente vai falar sobre crenças limitantes. E a primeira coisa que a gente precisa saber é o que são crenças limitantes. Crenças limitantes, na verdade, são crenças, ou seja, são coisas que você adquire e acredita na sua história, que se passaram por várias situações, toca muitas vezes na sua história, toca muitas vezes nos ensinamentos que algum familiar ou algum professor, alguém que foi referência na sua vida te passou e que acaba muitas vezes te impedindo de progredir, te impedindo de alcançar as metas que você tanto sonhou. Isso são crenças limitantes. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que as crenças limitantes existem na nossa vida. E elas estão na nossa vida muitas vezes nos fazendo paralisar o pensamento e impedindo de seguir em frente em muitas situações. É a verdade, não minto. Desde já eu te peço para comentar. Você tem alguma crença limitante? Existe alguma coisa que você acredita e que por muito tempo te impediu, sei lá, de chegar onde você queria chegar? Então, outra coisa que a gente precisa considerar em relação às crenças limitantes é que nós somos totalmente responsáveis pela nossa vida. As escolhas da nossa vida desagam em consequências. Então, se eu muitas vezes quero chegar a uma meta, eu preciso me posicionar e trabalhar para o alcance dessa meta. Se eu fugir desse caminho, desse objetivo, pode ser que eu não consiga alcançar essa meta. Então, as crenças limitantes também trabalham aí, porque muitas vezes, por acreditar em uma coisa ou por deixar de acreditar em outra, eu muitas vezes deixei de bater metas para o alcance dos meus objetivos. Então, vamos tentar com um exemplo mais prático. Você sempre sonhou em ser um astronauta. Todas as vezes que você viu alguma matéria sobre o homem pisando na Lua, sobre o homem que deseja ir para Marte, sobre alguma descoberta no espaço, sobre asteroides, e aí você olhou para você e se percebeu pobre. Acertou, miserável. Morador do Brasil, onde não existem tantas oportunidades, vamos dizer assim, para se tornar um astronauta. E aí você olha e pensa: puxa vida, não existe astronauta brasileiro. E aí, isso vai ficando na sua cabeça e você vai começando a desistir dos seus ideais. No final das contas, você acaba, muitas vezes, num trabalho que você não gosta, vivendo experiências das quais você se decepcionou, não gostaria de estar vivendo, e muitas vezes você começa a perder metas no seu próprio dia a dia. Isso pode afetar os seus filhos, isso pode afetar o seu profissionalismo, isso pode afetar a sua forma de se enxergar e de enxergar o mundo. Então, uma crença limitante pode fazer com que você paralise, porque a crença limitante vai sendo aquela forma de você pensar o mundo. A gente precisa trabalhar nas crenças limitantes, principalmente para que elas sejam vencidas. E como é uma crença, é algo que fica dentro de mim e não é tão fácil perder. Por mais difícil que seja, uma crença limitante precisa ser vencida, porque ela me paralisa. Outras situações: eu quero ser um jogador de futebol. Eu também. Eu não moro num grande centro como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Meu caso, moro na Paraíba. Como uma pessoa aqui na Paraíba pode se tornar um jogador profissional para jogar no Brasileirão ou para jogar na Europa? A gente vai olhando muitas vezes e vai se limitando. Não se limite por nada. Nós precisamos muitas vezes, claro, traçar metas, traçar objetivos e focar no essencial, sim, sem dúvida. Mas eu preciso também entender que todas as pessoas que alcançaram seus objetivos são pessoas.
e elas têm o que você tem. A única diferença é que elas aproveitaram as oportunidades. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. E as oportunidades aproveitadas, o famoso cavalo selado, vai me fazer alcançar os meus objetivos e principalmente realizar os meus sonhos. Não se limite, não fique achando que você não vai ter sucesso, por exemplo, porque você é pobre. Quantas pessoas que a gente vê hoje que foram pobres, muitas vezes paupérrimas, com situações bem desafiantes e hoje vivem muito bem. Claro que a gente está falando de riqueza. Riqueza é um fator de sucesso que para muitas pessoas pode não ser sucesso. Não se limite porque você hoje não tem o que você gostaria de ter. Mas Rafael, e aí? Como vencer as crenças limitantes? Primeiro, você precisa olhar para essa crença e começar a racionalizar em cima dela. Por exemplo, eu não consigo ser um astronauta porque eu moro no Brasil. Mas nós temos, por exemplo, a história do Marcos Pontes, que é um astronauta, que é brasileiro, que morou nos Estados Unidos, inclusive. O fato de você estar no Brasil não te impede de vir a ser astronauta. É verdade. Não te impede de estudar, não te impede de se profissionalizar e não te impede de morar nos Estados Unidos. Quantos brasileiros não moram nos Estados Unidos? Você vai olhar para essas crenças, para cada uma delas, porque são muitas crenças. Você vai começar a pensar o quanto de verdade existe dentro dessa crença. Eu não consigo voar, porque eu não nasci com asas. Nossa, o Sherlock! Algumas crenças realmente você vai olhar e vai dizer, realmente eu não tenho asas, só posso voar se eu estiver num avião, se eu estiver num helicóptero, se eu estiver numa asa delta, mas voar por mim mesmo não é possível. E isso de fato acaba não sendo uma crença limitante, é uma crença real. Mas você vai olhar para cada uma das crenças limitantes e vai começar a pensar em cima delas. Tirar de fato aquilo que ficou na sua história e começar a racionalizar esse problema, essa crença. Quero encerrar contando uma breve história. Uma pessoa foi morar numa casa e passou um ano morando nessa casa. Uma pessoa veio e perguntou a ela como era morar nessa casa. E aí a pessoa disse, era simplesmente terrível, porque as pessoas passavam o dia inteiro olhando para mim de cara fechada. O tempo inteiro as pessoas me oprimiam com os seus olhares, com os seus semblantes fechados. E eu me senti muito oprimido na casa o tempo todo. Para mim foi uma experiência terrível. Uma outra pessoa foi para essa casa e também passou o mesmo tempo. Passou um ano nessa casa. Como foi morar nessa casa? E aí a pessoa deslumbrada, nossa, foi uma experiência incrível. Porque por onde eu passava as pessoas sorriam para mim. Era uma experiência muito boa. Eu moraria nessa casa a vida inteira. E saiu. Então esta pessoa que perguntou para as outras duas como tinha sido morar na casa, entrou nesta casa. E quando ele entrou, percebeu que todas as paredes da casa eram repletas de espelhos. A diferença da estadia da casa era única e exclusivamente da pessoa que morava. Então, as nossas percepções fazem toda a diferença no nosso mundo. Então, mude a sua percepção para mudar o seu mundo. Se esse vídeo foi bom para você, dá aquela curtida super especial. Comente também o que você achou. Se você não concorda também com nada, pode comentar. Indique para os seus amigos e continue ligado no Fala Sem Trava, porque aqui tem conteúdo de qualidade. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.